gostaria de convidar para fazer a abertura desse próximo painel. Ele, que é Head de Inovação e também é o responsável por essa brilhante estrutura aqui da Arena Agrodigital. E como ele fez tudo tão lindo e tão maravilhoso, eu gostaria de que vocês recebessem ele com muitos aplausos. Então, seja bem-vindo, Jonas Algeri! Bem-vindo! Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, os visitantes aí da Arena Agrodigital, a todas as visitantes, aos nossos produtores, produtoras, associados, associadas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa arena. Eu fui um dos integrantes aí que participou então da concepção aí da edição 2023. É um time bem reforçado aí que acabou se envolvendo para que tudo isso aqui acontecesse. Espero que todos aí se sintam em casa, à vontade e participando aí dos momentos aí que a gente está proporcionando para todos absorverem aí o máximo de conteúdo e informação. Na sequência, a gente vai estar, então, tendo um momento aí junto com a Oracle, que é uma empresa de tecnologia que domina o mercado mundial, né, na área de tecnologia. Ela tem sede no Vale do Silício e ela é líder em vários segmentos aí, né, a nível de mundo. Então, a gente, como Cotrijal, é cliente Oracle, né, então a gente tem já há um bom tempo aí uma experiência boa aí com os produtos, com as soluções aí que a Oracle fornece. Então, eu vou chamar o Marco para subir ao palco aí e iniciar então o momento dele aí para passar para vocês aí todas as informações e conteúdo aí e espero que vocês aproveitem. Muito obrigado. Muito obrigada, Jonas. Na sequência, então, nós teremos o painel Oracle, que vai falar sobre os desafios de implementação de tecnologia de informação no campo, as expectativas versus a realidade, que são coisas bem diferentes, não é? E quem está aqui no palco já junto comigo é o Marco Righetti, ele que é diretor sênior de engenharia da Oracle América Latina. Então, assim como o Jonas já deu as boas-vindas, seja muito bem-vindo e o palco é todo seu. Obrigado, hein? Obrigado. Boa tarde a todos. Muito bacana estar aqui presenciando esse evento. Realmente a gente vê a potência da indústria de agro no Brasil aflorando aqui em tecnologia. Vamos falar um pouquinho de tecnologia da informação, né? Vamos falar um pouquinho da realidade, do que inteligência artificial, né? Essas palavrinhas meio estrangeiras, inteligência artificial, blockchain, big data. Vamos falar um pouquinho disso já na prática, né? Um pouco na prática, né? Deixa eu me apresentar. Eu tenho 30 anos no mercado de tecnologia, sempre quis ser engenheiro de computação. Foi uma opção que eu tive desde o início. Metade disso eu estou na Oracle, já trabalho na Oracle já há um tempinho, né? E eu fui um dos fundadores do Innovation Labs, né? Que é uma prática que a gente tem dentro da Oracle de aproximar essas tecnologias que são bastante disruptivas, são tecnologias que a gente vê às vezes em filme de ficção científica, mas na prática vocês podem ver, por exemplo, lá fora um drone voando, né? Você pode ver uma inteligência de satélite apurando ali uma capacidade produtiva de um campo, né? E dentro da Oracle, então, a gente encara o dia a dia, principalmente de uns tempos para cá. O agro tem pedido muito para a gente a nossa presença, né, como empresa de tecnologia, e eu vou compartilhar um pouco com vocês o que a gente tem feito, tá? A nossa missão, né, está bem conectado com a nossa missão de realmente as pessoas verem os dados de uma nova forma para poder ali você ter possibilidades infinitas para tomar uma decisão, né, possibilidades infinitas para você poder atuar de uma forma mais produtiva. Então a gente entende que é um poder da tecnologia, né, que basicamente a gente consegue entregar, tá? Quem somos nós? É uma empresa grande, é uma multinacional, como comentado, nasceu no Vale do Silício há 45 anos. A gente tem mais de 130 mil colaboradores, estamos presentes aí praticamente em 92 países, né? E essa força global é que consegue possibilitar a gente trazer bastante tecnologia aqui para o Brasil, tá? Só no Brasil a gente tem há 30 anos no Brasil, então a gente já tem
bastante forte presença aqui no Brasil, né? Só em números, né, tem alguns números interessantes aqui de curiosidade, né? A gente não percebe, às vezes as pessoas começaram a ver a Oracle, quem é fã de Fórmula 1, tem lá a equipe Red Bull Racing, né? Que a Oracle tem lá o logo da Oracle, né? As pessoas começaram a conhecer a Oracle por aí, né? A gente tem um aspecto diferente, a gente está presente na vida de todo mundo, né? E todo mundo não sabe, né? Você paga uma conta de telefone, tem uma transação rodando Oracle. Se você paga o cartão de crédito, tem uma transação Oracle. Se você faz uma reserva de voo, tem uma transação Oracle. Então, a gente está presente praticamente em tudo que é lugar. E se olhar alguns números, né, na América Latina, 50% da produção de soja mundial passa por Oracle, né? Então, a gente faz a gestão de tecnologia, né, executa na nossa nuvem com Oracle. 26% do volume de transporte de grãos no Brasil passa por Oracle, né? Então, a gente não tem muita noção disso, mas é uma companhia que sempre busca inovação, sempre busca trabalhar com os clientes, né, com o intuito, obviamente, de trazer novos insights, novos dados para o nosso dia a dia. E por que tecnologia é tão importante para o agronegócio, né? Eu posso estar chovendo uma olhada aqui, né? Eu posso estar falando óbvio aqui, né? Mas a gente tem notado que, ultimamente, a tecnologia ela tem um fator-chave, seja na agricultura de precisão, né? Você aumentar a capacidade de plantio no mesmo hectare, né? Você fazer uma melhoria genética, né? Se usa muito, e a Oracle participa com alguns institutos de pesquisa de melhoria genética de vários tipos de espécies, né? Você pode também melhorar no que diz respeito à aplicação de insumos, né? A Oracle ela não produz drones, mas a gente tira dos dados que são produzidos por esses drones algumas conclusões interessantes, né? E eu vou mostrar alguns casos aqui bem interessantes. Planejamento da operação, do manejo, redução de impacto ambiental, né? Vou mostrar um caso que a gente fez na Suzano Celulose, que é rastreabilidade para a cadeia de parte florestal e liberação da celulose para exportação. Vou mostrar esse case mais adiante. E gestão de fazenda, né? A gente tem o que a gente chama de sistemas de apoio à gestão, que é você ter lá um contábil financeiro eficiente para poder obter um crédito agrícola melhor, né? Você poder ter capacidade de visibilidade da saúde financeira da sua fazenda, tá? E se a gente parar para pensar, hoje em dia, todo dado que é gerado no agro, ele é válido para você fazer alguma coisa, desde o planejamento até a entrega, né? Então, hoje em dia, é muito comum os produtores eles terem dados sendo gerados ou de um trator, ou de uma colheitadeira, né? Ou alguma análise de imagem de satélite, ou você tem lá o seu planejamento, o dado pode até estar numa prancheta, mas você está registrando. E integrar isso a coisa toda, que a gente fala que a produção agrícola começa a falar. Começa a falar, eu consigo produzir mais com essa condição climática, eu vou me antecipar a uma condição de geada para fazer a colheita, eu tenho a maturidade suficiente. Eu vou mostrar um caso aqui de uma usina de cana-de-açúcar, que a gente trabalhou no interior de São Paulo, onde a gente consegue fazer uma fila digital, né, uma fila de planejamento digital na entrada da usina, tá? Então, se a gente pensar em tecnologia, ela está disponível. Isso aqui não é mais ficção científica, né? Não é algo que as pessoas não têm mais alcance, né? Mas a grande dificuldade é você baixar isso para a realidade das coisas, né? Às vezes você tem aquela empolgação, a tecnologia ela chega num momento de empolgação, né? Hoje em dia a empolgação do momento é criptomoeda, NFT, são termos aí que o pessoal quer negociar no mercado, né? As pessoas andaram quebrando a cara um pouquinho em relação a esse tipo de investimento, né? Mas quando você chega na realidade, aí sim que faz um certo sentido você implementar a tecnologia, que é um pouco do ciclo de inovação que a gente adota dentro da Oracle, tá? Então, esse choque de realidade é que permite a gente traduzir, né, em inovação prática para os nossos clientes. A primeira tecnologia, eu trouxe duas aqui, com alguns casos, né, que tem a ver com o nosso mundo, com o mundo da Oracle.
né? A primeira delas tem a ver com ciência de dados, né? Como eu comentei, a ciência de dados vai permitir você tirar conclusões de quando plantar, quando colher, de uma maneira muito mais inteligente, né? Vai ter um dia, não estou dizendo quando vai ser isso, que talvez nas lavouras, no plantio, ou até na colheita, vai ser tudo automatizado, né? Quem vê filmes de ficção científica tem lá aqueles praticamente lavouras e fazendas com 1 ou 2 trabalhadores, né? Não estou dizendo que a inteligência artificial vai substituir o trabalhador, tá? O que eu estou dizendo é que o trabalho de inteligência que esse tipo de tecnologia vai prover vai ajudar a produzir mais e a dar mais condições profissionais para os trabalhadores de campo serem mais seguros e produtivos. E eu mostro aqui alguns casos que a gente já aplica hoje, nesse sentido, tá? E aí tem vários temas aqui, né? Visão computacional, eu acho que é o mais claro que aparece, né? Entre outras coisas. Vamos ver um caso de uma empresa que trabalha conosco já há um certo tempo, em que eles fazem análise de imagem de satélite, mas aquelas imagens bem simples, né? E eles conseguem refinar essa imagem usando inteligência artificial. Vamos ver um vídeo aqui. Você precisa do som do DG Farm started in 2019. Our mission is to be able to revolutionize really how we identify, manage, and update field boundaries on a large scale. Right now, 40% of all agricultural fields are over-fertilized, and farmers are also losing 15 to 20% in yield potential through inadequate crop input application. We're bringing to life new boundary data to be able to serve precision ag services and infill analytics. And we automatically detect field boundaries with an artificial intelligence model. A large part of what we do is GPU related, so graphic processing units is very important for all our training of deep neural network models. We knew that we need to have an infrastructure cloud-based that was going to fit our needs. Oracle's GPUs are great performing, the infrastructure is really great. The cost has also been a big component of us being able to expand our infrastructure on OCI. It's been relatively easy for us to spin up new instances and provision new ones in our region. We're also seeing that being a bit of a challenge in other areas or other vendors because there's a lack of hardware or those particular GPU provisions that we need. We're running the bare metals and OCI functions, and we also have the API gateway. We use super high resolution satellite data. We process the L2A data from Sentinel-2, and we deep resolve it. We increase the resolution from 10 meter to 1 meter, and then the API gateways enable us to connect the different pieces that we use in our processing pipeline. We've been through different programs, Google for Startups and the A100 program, as well as AWS and Microsoft for Startups. And Oracle had the best supporting infrastructure for startups. We've been part of this Oracle for Startup now for close to a year, and every bit of it has helped us grow and scale in the way that we only dreamed of. The support has been fantastic. Então esse é o caso que a gente tem, né, análise de potencial produtivo usando imagem de satélite. Tem um desafio aí que nem toda imagem é uma imagem clara. Imagem de satélite você pode ter um dia nublado, você pode ter uma luminosidade diferente, né? E aí a gente trabalha junto com empresas para justamente usar a nossa infraestrutura em cloud para poder aperfeiçoar a forma de você ler essas imagens, tá? Aqui um exemplo de uma empresa lá do Paraná que é a nossa parceira. E eles têm aqui uma capacidade de análise produtiva, que eles olham o talhão e vê o NDVI, né, que é o índice de vegetação normalizado, para você determinar para o agrônomo se você tem baixo potencial produtivo ou um alto potencial produtivo, dependendo da condição do talhão, dos nutrientes que estão ali, tá? E ali você consegue correlacionar algumas informações, que esse que é o importante quando a gente trabalha análise de dados com satélites no campo. Você vai olhar, né, uma correlação de déficit hídrico, por exemplo, né, uma condição qualquer, para determinar, né, monitorando aí a precipitação, que é um outro dado importantíssimo, né, da nosso programa de startups, por exemplo, tem uma empresa que ela consegue reduzir, né, a previsão de certos eventos climáticos. O evento climático é uma agenda que está aparecendo bastante, preocupa, às vezes uma geada fora de época. E estar preparado antes significa uma previsão acertada muito antes, 15 dias, 20 dias, né? Hoje em dia a coisa está muito próxima, então fica difícil você tomar alguma atitude, alguma ação. E correlacionando essas informações você consegue determinar, né, usando capacidade de análise de dados, né, uma seca acentuada durante o período reprodutivo
uma determinada cultura. Tá? Então, esse é um exemplo clássico que eu consigo pegar a imagem de satélite, trabalhar ela, usar a inteligência artificial, correlacionar capacidade hídrica e você coloca isso, né, numa análise em conjunto correlacionada para tomar uma boa decisão. Tá? Aqui outro exemplo, esse é mais lúdico. Isso aqui é um chatbot. Hoje em dia se fala muito de chat GPT, quem está acompanhando o noticiário, né, que é a inteligência artificial vai tomar conta da vida de todo mundo, né? Não é bem isso, tá, gente? Não é bem isso. Mas aqui é um exemplo lúdico de um chatbot que você submete uma imagem de um animal, e aqui animal doméstico, ele vai lá dar uma recomendação de uma ração. Né? A gente tem uma inovação que a gente está trabalhando com um pecuarista, que a gente está fazendo isso com gado mesmo, com boi. Tá? Determinadas raças de boi. Né? Outra coisa que é um desafio para qualquer propriedade rural é inventariar as coisas, né? Inventariar em larga escala. Esse aqui é um outro exemplo que a gente consegue inventariar usando visão computacional. Aqui é uma contagem de tubos, por exemplo, numa instalação onde você determina quantos tem naquele estoque e qual o diâmetro do tubo, inclusive. Também isso aqui é o uso de visão computacional. Isso é acessível e já está disponível. Né? É um tipo de tecnologia que está disponível para o mercado. Tá? Uma outra coisa também que a gente consegue fazer, além de contar, tem um produtor, um pecuarista que a gente está trabalhando, ele usa imagem de avião e de drone composto e faz contagem do gado dele em grandes extensões territoriais. Também a gente consegue fazer a contagem numérica e ele correlaciona os dados de brinco que ele tem, que ele monitora o gado, para saber se tem alguma evasão, algum tipo de problema, né, da cria que ele está no pasto. Né? E contagem de sacos, ou seja, inventário em larga escala é algo que tem sido muito utilizado, a gente tem vários casos que têm sido adotados nesse sentido. Tá? Esse caso é bem interessante, a gente trabalhou numa usina de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, em que a gente correlacionou os dados que estavam já disponíveis. Essa usina ela é toda conectada, ela já tem 4G privado, utilizando uma solução do CPQD. E a gente conseguiu pegar os dados gerados pelas colheitadeiras, pelos caminhões, pelos tratores, condições climáticas. Né? Uma usina dessa ela tem rotas que são estradas de terra, com várias topografias. E a gente conseguiu correlacionar isso tudo para formar o que a gente chama de uma fila digital na entrada da usina. Por que isso? Porque cortou a cana, você já perde propriedade de sacarose ali. Né? Então, você pode ter uma baixa eficiência da extração de açúcar ou de álcool anidro ali, por exemplo, nesse caso da usina. Né? Então, a gente fez uma análise, né? Disponibilizamos aqui, isso aqui é um painel que fica no centro de operações deles, um dos painéis, né? E ali no meio tem uma ruptura dizendo, olha, não manda agora o caminhão XYZ para a usina. Porque daqui a 1 hora, quando ele chegar, vai ter uma fila, né, um comboio com 30 caminhões. E a moenda está super ocupada. Então, eles ajudam o pessoal de operações, que já tem uma experiência ali de 30 anos trabalhando com aquilo, a tomar decisões. É o que eu falei, a inteligência artificial ela não vai substituir o trabalhador. Ele vai ajudar ele a ser mais eficiente. Vai dar um indicativo para ele. Tá? Mas se chegar a substituir, não chega a ocorrer isso. Tá? Isso aqui é um outro exemplo também que a gente faz aí a formação dessa tendência de fila digital. Tá? Inventário florestal também é uma coisa bem interessante. Alguns clientes nossos têm demandado, por conta de cumprir regras ambientais, fazer inventário, né, através de redes neurais treinadas, com imagem de satélite, classificar e monitorar crescimento de árvores em áreas florestais, né, para cumprir o objetivo ambiental. Também isso tem sido uma demanda, a gente tem solução para isso também. Vantagem, né? Marco, eu vou ter que comprar um supercomputador para poder gerar isso? Não. Isso tudo roda como serviço na nuvem. Tá? Você paga pelo uso disso aqui. Você não tem que comprar um supercomputador e botar no meio da sua fazenda, até porque você vai ter que ter pessoa para operar isso, pessoa para construir aquilo. Isso tudo aqui já está pronto, numa infraestrutura em nuvem. Tá? Essa que é a parte legal da coisa.
censo e índice de sobrevivência, a gente consegue fazer também identificação automática de cada muda viva, né, para você poder fazer a cobertura obrigatória de área plantada florestal e poder, por exemplo, certificar no IBAMA que você realmente tem, aqui você tem como provar que você realmente tem área coberta florestal, né? Então, essa é uma análise que a gente faz. Outra coisa interessante, a gente tem uma parceria com a MapLink, que faz ajuste de localização para a criação de vias rurais. O que seria isso? É você poder fazer uma melhor roteirização. Esse é um baita de um desafio também quando a gente pensa em agro, né? Logística é um desafio, fazer escoar a produção, optar por que tipo de transporte você vai fazer a entrega do seu produto, é um desafio. E as propriedades rurais usam estradas vicinais, né? Usam estradas, não estamos falando aqui, estamos falando de Brasil, que é um modal rodoviário super utilizado. E aqui a gente tem a parceria com a MapLink, onde a gente consegue fazer roteirização em cima de estradas vicinais, que é uma coisa bem interessante do ponto de vista de eficiência. Aqui um exemplo de um mapa de calor, em que a gente possibilita identificar, né, a capacidade de entrega pelo movimento da estrada, pelas condições dessa estrada, né, e que tipo de roteiro que você vai fazer. Tá? É bem interessante. Outro caso importante, a gente tem que pensar nas pessoas, né? Os trabalhadores rurais, os operadores de máquinas que estão lá no campo, então tem que preocupar com eles, obviamente, né? E esse caso aqui foi um caso que a gente fez na Rumo, que é um cliente nosso. A Rumo é uma empresa conhecidíssima aí de logística ferroviária, né? E a Rumo tem lá um programa de redução de acidentes. E dentro desse programa de redução de acidentes, eles têm instalado em cada locomotiva, de cada composição que hoje, né, está em operação no Brasil, eles têm lá uma câmera que fica monitorando o maquinista. Imagina um trem desse descarrilhar e parar um ramal. São 2 meses parado. Pior ainda, cruzamento de nível em povoado, em cidade, risco de vida, né? Aqui é um dedo duro, vamos dizer assim, né? É um dedo duro que está apontando, dizendo assim, ó, ele está usando capacete ou não, né? Ele aqui não está usando capacete, então está vermelho lá, ele está olhando para o celular, ele vai apontar lá, ó, está olhando para o celular, né? E vai apontar pelas informações que estão na câmera, aonde ocorreu, em que momento ocorreu isso. Para quê? Né? Para treinar melhor o maquinista, para poder fazer melhores controles de segurança do trabalho, né? Detalhe, isso tudo aqui é desconectado, tá? As filmagens são feitas durante a viagem, tem descida da Serra de Paranaguá que não tem nenhum sinal de celular, tem nada, não adianta nem botar, né, satélite ali, que não vai sair, né? Ele só arranca o vídeo ali, baixa na nossa inteligência, ela faz um pente fino rápido e aponta os locais no mapa onde ocorreram os incidentes. Tá? Isso facilita bastante o trabalho de auditoria e treinamento desses operadores. Bacana. Então, falamos de inteligência artificial, algumas aplicações, poderia estar falando aqui a tarde toda de várias delas, mas o recado que fica é, os dados estão disponíveis. O segredo é você saber correlacionar esses dados para você ser ou produtivo, ou dar segurança para o trabalhador, ou cumprir uma norma, né, uma certificação, para você poder estar mais preparado. E aqui vamos falar de uma outra tecnologia que um tempo atrás também foi coqueluche, todo mundo falava, né, chamada blockchain, muito associada à criptomoeda, né, muito associado a ativos digitais, mas que nessa indústria e em outras indústrias é utilizado muito para questão de rastreabilidade e certificação de origem. O que significa isso? Hoje em dia você tem, principalmente a gente que exporta o produto, né, existe muita regulação de mercado. E a regulação quer que você afirme 100% de certeza que aquele produto foi plantado na melhor prática, que ele veio daquele local realmente, né, que ele realmente foi feito por trabalhadores, ou seja, você tem todo um trâmite de certificação, né? E tradicionalmente você contrata ali uma empresa, né, você cumpre alguns processos,
né? E a ideia aqui do blockchain é você automatizar esse processo e dar transparência para ele. Eu vou mostrar um vídeo aqui de um caso que a gente fez com produtores de azeite de oliva na Itália, que eles tiveram uma crise, anos atrás, de falsificação do azeite toscano, né? O azeite toscano é cooperado, então todos são cooperados ali, são pequenos produtores, não são grandes produtores. Você tem uma empresa que pega aquele azeite e faz a marca, chamada Bellucci, e teve uma crise lá que era assim, dizendo, esse azeite não é feito com oliva da Toscana, aqui tem mistura de Portugal, Marrocos e outras regiões, né? Então ali eles fizeram um trabalho bem interessante de certificação de origem para dar transparência. Vamos ouvir o testemunho e eu conto mais um pouquinho do caso para vocês. Oracle Cloud ci permette di validare i sistemi di tracciabilità del nostro olio extravergine d'oliva Bellucci. Per Certified Origins la tracciabilità è un valore fondamentale. Abbiamo sempre registrato ogni fase del percorso del nostro olio extravergine d'oliva, dalla raccolta alla spremitura al trasporto in tutta la nostra rete. Si tratta di un viaggio molto complesso che va dalle piccole aziende familiari ai distributori mondiali. Oggi Certified Origins usa Oracle Cloud e con la tecnologia in blockchain ci consente di offrire un più elevato grado di affidabilità e di garanzia di qualità e di non perdere di vista ogni singola goccia di olio dalle migliaia di soci delle cooperative ai commercianti di tutto il mondo. In quanto leader nel settore dell'innovazione, Oracle Cloud è stato il logico passo successivo per Certified Origin, che fa della tracciabilità il cuore della propria filosofia. Trust through traceability. Então esse exemplo aqui é bem interessante, né? É uma empresa especializada em certificação, focada nos produtores de azeite de oliva na Toscana, em que eles tiveram uma crise de certificação de origem, e a azeitona tem um problema, você espremeu, tirou o óleo, vem da fazenda A, da B, né, vamos falar italiano, Gianluca, veio do Giuseppe, veio de quem, né? Então você tem uma questão de rastreabilidade, você tem que dar transparência no processo inteiro, tá? Então a melhor forma de fazer isso, né, é realmente usando uma tecnologia que vai registrar isso, que vai dizer que quem tentar pagar aquilo ali invalida o produto, né, invalida aquela informação, e todo mundo guarda, quando ocorrem as coisas, guarda uma cópia do que acontece, né? Foi o que aconteceu. Então eles têm lá, né, esse azeite, quem se interessar, Bellucci, né, tem até disponível no mercado brasileiro, quem quiser acessar. Tem um númerozinho atrás dele, você vai, puxa lá uma câmera, você vai ver o nome da família que produziu, quando foi produzido, em qual instalação da fábrica da Bellucci foi feito na Itália, né, quem transportou, qual foi a companhia que transportou, aonde chegou no Porto de Santos, chegou no Paranaguá, vai ter toda a informação ali da cadeia de transporte que foi feito do produto, né? Então, aqui eles utilizam Internet das Coisas, que é uma tecnologia já, né, pega lá a máquina que recebe o azeite, já tem lá uma amarração dizendo que aquilo vem daquela família, então quando gera o óleo, né, espreme para tirar o óleo, já fica registrado automaticamente, distribuído, então você tem ali um controle em cima disso. Isso é um pouco da tecnologia que permite ver a coisa acontecer. Aqui no Brasil, a gente fez isso. A gente fez isso com a Suzano, né? Suzano Celulose, bem conhecida, né, de papel e celulose, indústria super conhecida, nos procurou, né, para poder também fazer rastreabilidade, só que aqui é na cadeia florestal. Então aqui a gente tem a mesma dificuldade, né? Você tem várias fazendas, algumas fazendas são próprias, outras não são. Você tem que atender requisitos regulatórios da União Europeia, né, exportação. O processo que eles faziam anteriormente de certificação de origem demorava mais de um mês. Então imagina uma carga a ser liberada no porto, você pagando ali o aluguel, né, com a empresa transportadora, você fazendo a comercialização, e você está ali impedido de comercializar e liberar a carga porque você está em cima de documentos e burocracia, né? Tem que manter integridade das informações e melhor, né, você tem visibilidade da cadeia, você sabe quando aquela celulose, quando aquela madeira
está saindo, quando aquele eucalipto for cortado. Então você tem ali o que seria a certidão, né, a vida do eucalipto até ele se transformar em celulose. Então foi um projeto que a gente fez em blockchain, né? Aqui tem alguns conceitos bem interessantes. A gente forma uma rede de parceiros, que são as unidades florestais, os compradores, né? Você tem fábrica, então tudo isso faz parte ali. Isso é a nossa solução que trabalha a blockchain, tá? Essa é a telinha dela. Você tem uma visão geográfica, né, por localização geográfica, de onde estão compradores, unidades de florestamento, fábrica de celulose, compradores europeus, compradores na China, por exemplo. Você tem essa rastreabilidade. Você automatiza os documentos de liberação, então do dossiê de certificação de origem, que é formatado para esse caso aqui dessa cadeia de florestal, você tem esse dossiê em tempo real. Antigamente eles demoravam 7 dias para confeccionar e mais 30 dias para validar. Hoje em dia é em tempo real. Tem um portal que os compradores acessam, né, globalmente, que conseguem ver isso. Tá? E qualquer evento da cadeia, né, onde ocorre qualquer tipo de problema, não liberou uma nota fiscal, uma licença da fazenda não foi identificada, você vê isso acontecer em tempo real. Tá? Por fim, né, um outro caso aqui de blockchain bem interessante tem um impacto total em nossas vidas. Cada smartphone que vocês estão usando agora, cada laptop que vocês utilizam, tem um componente eletrônico com um nome esquisito chamado Tantalum, ou Tantalita. Né? Ele é que permite ele não pegar fogo. Tá? Na verdade, na eletrônica ele vai dizer que não permite o dispositivo pegar fogo. Ser tão pequeno não pegar fogo. Qual o problema dessa Tantalita? Né? O problema é que esse minério é muito raro. 60% dele vem da África, de um país só. É o mesmo dilema do carro elétrico, né? Das baterias do carro elétrico. Aliás, a Volvo utiliza a gente para fazer rastreamento do minério dos carros híbridos deles também. Mas especificamente nesse caso, você tem ali as minas, que são zonas de guerra, praticamente, zonas de conflito, e você quer ter previsibilidade da cadeia e, mais importante, você ter um movimento ético de trabalhar com essas minas. Então aqui a gente implantou, junto com uma empresa, um sistema que faz essa rastreabilidade, identifica o trabalhador por reconhecimento facial, identifica cada etapa da cadeia, que é complexa. O minério é extraído em Ruanda, ele é transportado para a Macedônia, refinado na Macedônia, transportado para os Estados Unidos, o componente eletrônico é feito em Taiwan, e ele armazena um iPhone, um smartphone da Samsung, ou um laptop da Lenovo na China. Né? Então imagina a complexidade de você rastrear isso e poder ter previsibilidade, que acho que é o mais importante também, né? Tão importante quanto previsibilidade de saber que você tem um minério disponível para poder fazer a fabricação desse componente. E então aqui é um pouco o exemplo da cadeia, como ela é bem complexa nesse sentido. Tá? Todas essas tecnologias aqui são maravilhosas, se a gente parar para pensar. Né? Estão disponíveis, como eu falei. A gente tem projetos, a gente trabalha com bastante casos práticos nesse sentido. A gente sabe o que funciona e o que não funciona. Esse é um ponto bem interessante. Né? Mas, especificamente no segmento agro, só faz sentido a gente trabalhar se for com inovação aberta, trabalhando em conjunto. Né? Por isso que dentro da Oracle eu tenho um grupo lá, que a gente trabalha com especialistas dessas tecnologias, consultores que já têm uma certa experiência com agro, com logística, onde a gente consegue desenvolver a partir dos processos, né, de um produtor rural, de uma fazenda, de uma cooperativa, a gente consegue trabalhar em conjunto para desenvolver essas tecnologias e trazer mais para a realidade do campo. Né? Então a gente tem essa prática de inovação aberta, a gente consegue fazer esse aculturamento da construção, que é bem difícil, é bem desafiador. Às vezes você tem cientista de dados, mas aqui eu não tenho cientista de dados. Né? Eu tenho que desenvolver. Então a gente ajuda nesse sentido também. Tá? E basicamente, né, a gente aborda ou adaptando algo que você está trabalhando, ou criando uma coisa nova, né, ou criando um novo serviço, um novo modelo, ou modernizando um processo que já existe. A gente consegue trabalhar dessa forma. Né? De forma que
na inovação, a gente consegue trabalhar em parceria com essas empresas. Então, a maioria desses casos que eu mostrei aqui foram casos que a gente atuou entendendo a necessidade, fazendo testes. A gente gera, né, vários testes, vários pilotos em cima das tecnologias. Não adianta ir já direto já com a solução. A gente consegue alocar profissional para construir esse tipo de tecnologia e materializar isso de uma forma que seja algo mais natural dentro do dia a dia das empresas. Tá? Então, era um pouco isso que eu queria passar para vocês, tá? Em termos de como a Oracle tem se posicionado em agro, como é que a gente tem trabalhado inteligência artificial, rastreabilidade, né? Como a gente tem trabalhado inovação. Né? Eu, especificamente, já estou envolvido há bastante tempo, né, com alguns casos. Se precisar ir lá, no meio da lavoura, a gente vai, não tem problema nenhum. Eu tenho gente espalhada pelo Brasil, né, então a gente consegue trabalhar em conjunto nesse sentido. E era isso que eu queria colocar para vocês. Se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Então, eu já terminei aqui então. Então, muito obrigado, gente. Obrigado, hein?